Sejam bem-vindos! Os estudiosos que tratam sobre narcisismo apontam para a existência de vários tipos deles. Há, por exemplo, aqueles que dizem que há um tipo cerebral, que se vale da inteligência para alimentar o senso de grandiosidade, e que se contrapõe ao tipo somático, que valoriza a aparência física. E há outros autores que dividem o narcisismo em dois tipos, que são o grandioso e o encoberto. Estes dois últimos são os mais mencionados atualmente, mas além desses, há várias outras classificações. O tipo grandioso é um narcisista que tem uma personalidade que o leva a ser exibicionista. Quando ele ataca alguém ou persegue, suas táticas ficam evidentes para a vítima e para o público, de forma muito mais rápida. Ele será visto comumente contando vantagens de suas proezas, mesmo que sejam do passado, e que eles sejam, na atualidade, totalmente fracassados. Eles se posicionam como o centro das atenções e suas piadas são geralmente sobre pequenos defeitos ou gafes de alguém, cuidadosamente calibradas para que passem por brincadeiras. O narcisista do tipo encoberto, assunto principal de nosso vídeo, apresenta um comportamento reservado. Por isso, também costuma ser designado como oculto ou vulnerável. Suas ações serão muito dissimuladas. Ele se apresenta como uma pessoa muito tímida e reservada. Um modelo de comportamento que nos faz lembrar aquela pessoa que se aproxima em um círculo e se senta em um local de onde possa observar a todos. Fala muito pouco, mas parece anotar tudo o que é dito pelos demais. Devido a essas características, é considerado o mais perigoso. Ele pode manejar muitas táticas maliciosas sem que se saiba rapidamente de onde provém os ataques. Além disso, por ser observador, terá um catálogo de informações que registrou, as quais serão usadas no momento oportuno, enquanto que sobre ele muito pouco se saberá. Às vezes, pode ser difícil definir se estamos lidando com um narcisista grandioso ou com o tipo encoberto, pois eles podem variar o comportamento, conforme o oportunismo. Poderão ficar quietos diante de uma pessoa influente que tenha liderança ou agir de forma exibicionista, caso sejam os dominadores onde se encontrem. Muitos autores que tratam sobre narcisismo afirmam que todos eles têm baixa autoestima, que no fundo são medrosos e covardes. Isso seria devido ao fato de que uma das teorias sobre a origem do narcisismo em uma pessoa prega que o transtorno de personalidade começa a se instalar a partir de um trauma, geralmente ocorrido na infância. Um trauma que cause permanente vergonha no futuro narcisista. Então, ele cria uma falsa personalidade para proteger-se dessa vergonha, que no fundo, então, ele não tem nada de grandiosidade que tenta fazer com que as pessoas acreditem que ele tem. A proteção da falsa personalidade é efetuada por meio de táticas, algumas das quais são conhecidas como defesas do ego. Praticam projeção, mentiras, depreciação do outro, são oportunistas, inclusive financeiramente, praticam difamação, inversão da culpa e gaslighting. Entretanto,
segundo afirma o professor Kate Campbell, um pesquisador, na obra A Nova Ciência do Narcisismo, a fragilidade do narcisista não aparece em todos os tipos, como afirmam alguns. Essa fragilidade, constituída de baixa autoestima, baixa autoconfiança e vergonha crônica, estão presentes apenas no tipo encoberto, afirmação com a qual concordamos. Não por acaso, o tipo encoberto também é conhecido como oculto ou ainda como vulnerável. A vulnerabilidade desse tipo de narcisista se reflete justamente na forma como ele se comporta. Ele apresenta a hipersensibilidade a ofensas e rejeição, como é característico dos demais tipos, as quais lhe podem causar uma ferida narcísica e a consequente fúria narcísica, que são expressões usadas na literatura especializada. Entretanto, a reação do narcisista encoberto será quase sempre contida. É como se ele tivesse medo de enfrentar abertamente aquele que o desafiou. Sua fúria narcísica poderá ser percebida no olhar feroz que passará a dirigir ao oponente, mas ele não dará respostas imediatas, em voz alta. Desde o início, passará a executar pequenos atos de sabotagem contra o oponente. Contará, por exemplo, histórias que parecem ser reais, mas que encerram pequenos detalhes que não combinam. A repetição dessas narrativas é que levará a vítima a analisar o conjunto dos fatos e a perceber, até mesmo anos depois, que vinha sendo há muito tempo vítima de deboches, os quais podem envolver a vida íntima. Sei de um caso em que um sujeito malicioso, após sentir-se ofendido, colocou uma vaca morta próximo à residência de uma chácara vizinha, a fim de causar desconforto com o mau cheiro. Os ofendidos talvez nunca tenham percebido a real intenção de sabotagem e vingança. Classificaram o ato como desleixo. Isso só foi decifrado anos depois, quando o sujeito usou a mesma tática com outra pessoa. De forma semelhante, um narcisista encoberto pode contar à vítima uma história na qual há um personagem que contém uma referência abusiva gravíssima ao cônjuge dela. A vítima levará muito tempo para aferir o real significado. Afirmações desse tipo são como bombas relógio, programadas para explodir tempos depois, evitando a defesa e a responsabilização. O narcisista encoberto se utiliza preferencialmente de comunicação indireta, cinismo e sarcasmo. Como tudo isso é aliado a uma falsa gentileza e carisma por parte do narcisista, que se apresenta aos demais como pessoa perfeita, é comum que ninguém mais, além da vítima, perceba os ataques, o que é muito revoltante. Aqueles que forem manipulados para ajudar o narcisista, os macacos voadores, não irão admitir, muito menos trocar de lado. Via de regra, a vítima estará sozinha para se defender e sobreviver. O que citamos são pequenos exemplos de abuso psicológico praticados por um narcisista encoberto. É verdade que se pode catalogar essas táticas maliciosas, mas é importante frisar que eles são absurdamente criativos nos detalhes, como fruto de uma mente que se aperfeiçoou nisso, desde longa data, ou que já veio
com predisposição genética. Você pode, por exemplo, conviver com um narcisista encoberto na família, que pode ser sua mãe, um local onde há o risco de se normalizar os abusos, ou no meio social, ou ambiente de trabalho, e só perceber que vinha sendo vítima de manipulação, depreciação e sabotagem muitos anos depois, quando reagir e os ataques se tornarem escancarados, ou quando desconfiar, cair a ficha e analisar o conjunto da obra. O narcisista não contará vantagens. O máximo que você poderá perceber é que ele sorrirá maliciosamente na sua presença. Um narcisista encoberto é como uma ameaça fantasma. É especialista em organizar um complô subterrâneo, invisível, criar uma rede de intrigas e ficar encoberto, dissimulado, manipulando seus marionetes. É capaz de passar o conto do vigário até mesmo no bispo. Mas uma coisa é certa: Deus vê tudo. Muito grato pela atenção.